Boa tarde a todas e a todos presentes. Eu queria dar início à audiência pública promovida pelo Poder Legislativo na cidade. Foi solicitada por esse vereador e subscrita o requerimento dessa audiência pública por outros vereadores também, que vai discutir a questão da assistência farmacêutica nas unidades de saúde da Prefeitura Municipal de São Carlos. Eu queria convidar para compor a mesa a secretária municipal de Administração e Gestão de Pessoas, professora Helena. Convidar também o secretário municipal de Saúde, Marcos Petrilli. Ele mesmo. Queria convidar o Paulo André Araújo Rezende, que é chefe da divisão de assistência farmacêutica da Prefeitura. A gente está aguardando, não sei se acho que não chegou ainda, que é um representante do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Chama Paulo também, não sei que hora que ele vai chegar, se chegar. E queria registrar as presenças dos vereadores Júlio César, do vereador Eduardo e do vereador Bragato. Qual que é a ideia desta audiência pública? E a Laide também, que está aqui presente. A ideia, na verdade, é baseada em reclamações que temos recebido de maneira muito insistente no último período, desde o ano passado, na verdade, mas são reclamações que vêm se evolumando no presente ano em relação à assistência farmacêutica que a Prefeitura presta ou prestava nas unidades básicas de saúde e nas USFs do município de São Carlos. Então, a ideia é discutir essa situação, baseada na legislação, ter os dados concretos em relação a isso e que a gente possa apontar saídas do ponto de vista que reconhece e mantém os direitos do ponto de vista legal dos farmacêuticos da rede municipal, mas que consiga compatibilizar com os interesses dos usuários do Sistema Único de Saúde do município de São Carlos, que vem enfrentando muitas dificuldades no acesso à assistência farmacêutica da Prefeitura. Eu queria, antes de pedir para os secretários falarem, eu vou só passar um quadro em relação a duas situações que eu pude detectar nesse último período. Primeiro, em relação ao número de vagas que existe no quadro. Também queria saudar a presença dos farmacêuticos da rede aqui presentes, membros do Conselho Municipal de Saúde presentes, demais profissionais da Secretaria. Quero saudar a Lu, em nome dela, saudar todos os demais membros do governo aqui presentes, e a população que está acompanhando essa audiência. Na rede existem hoje 12 vagas no quadro permanente de profissionais farmacêuticos, que podem ser contratados através de concurso público. Dessas 12 vagas, 9 ou 8 estão ocupadas, não sei se já caiu para 8, porque existiu uma conversa que um dos farmacêuticos, um dos 9, tinha pedido exoneração há cerca de 30 dias atrás. Eu não sei se foi efetivada essa exoneração. Então, das 12, na praia nós temos 8 vagas ocupadas. Hoje, até o ano passado, existiam as farmácias que dispensavam medicação praticamente em todas as UBSs, Unidades Básicas de Saúde, em todas as unidades de saúde e família, além do SEMI e além do setor de logística, que tem um setor maior que dispensa medicações também, da Prefeitura Municipal. Hoje, concretamente, pelo que eu pude comprovar na semana passada, existe a farmácia funcionando na UBS da Santa Felícia, no SEMI, na UBS do São José, na UBS da Redenção, onde é a chefe da área regional que faz, por ser farmacêutica, que faz a dispensação de medicações, na cidade de Araci, funcionando meio período, porque é uma farmacêutica do Estado, a jornada no Estado é de 6 horas, na UBS do Cruzeiro do Sul, também é na parte da manhã, teve fechado alguns dias atrás, não sei se voltou a funcionar, mas também é um período só, porque também é servidor do Estado, da UBS do Fagar, do Stella Fagar, mas que estava afastado, não sei se voltou esses dias agora, mas também é meio período, porque também é servidora do Estado, lá na logística, e em Santa Eudócia, Água Vermelha, que também é meio período. Funciona na parte da manhã em Santa Eudócia e à tarde funciona em Água Vermelha, a farmácia.
Então, são, na verdade, se não estou enganado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lugares, contando esses que funcionam meio período. Tem uma outra situação que tem a ver com isso, que é em relação ao concurso público, que foi realizado no ano de 2011 e foi homologado em 8 de agosto de 2011. É um concurso para reserva de ocupação de vagas. Não tem a obrigatoriedade de que as vagas fossem imediatamente ocupadas. Ele foi homologado em agosto de 2011. Em junho de 2012, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, motivada por uma ação, uma representação, não pude entender bem, porque na ação não fica claro isso, é da senhora Márcia Paloni, que acho que era enfermeira e reclamava do concurso de enfermeiros, mas tinham 4 concursos que eram juntos, na verdade. Eram de farmacêutico, de terapeuta ocupacional, de enfermeiro e tinha uma outra profissão, com exceção dos de médico. Esses eram agrupados. Então, o Ministério Público entrou com uma ação, travou, na verdade, a ocupação das vagas, mas em janeiro de 2013, a Justiça julga improcedente a ação civil pública. Mas em junho de 2013, ela é remetida ao Tribunal de Justiça do Estado por ação do Ministério Público. O que a gente pode observar nessa ação, na tramitação dela, ela está desde o meio do mês de maio agora, desde 15 de maio, disponibilizado para julgamento. Então, o relator já deu o voto dele, mas não tem conclusão ainda. Está disponibilizado para julgamento do Tribunal de Justiça, pode ser amanhã, pode ser daqui 15 dias, como pode ser daqui 1 mês, 2, 3 meses. Mas está disponibilizado para julgamento. Tá? Tinha um prazo para as partes se manifestarem, acho que a Prefeitura se manifestou, e tinha também um prazo para o Ministério Público se manifestar. Então, tem essas duas questões envolvidas. O interesse nosso, na verdade, secretários, é que a gente saiba respeitar os direitos profissionais, mas, obviamente, também a questão dos usuários, que estão tendo muitas dificuldades e estão reclamando demais em relação à situação da assistência farmacêutica da Prefeitura no dia de hoje. Então, queria passar a palavra para vocês, não sei como vai ser usada a palavra para expor sobre esse assunto, quais as saídas que estão se pensando a serem adotadas, para que a gente possa depois abrir para as pessoas, né, tem os farmacêuticos da rede que estão aqui presentes, os vereadores, para a gente saber como a gente caminha. O pessoal do Conselho, que está aqui também presente, Conselho Municipal de Saúde. Pois não, professora. Fique à vontade, secretária. Certo. Boa tarde a todos. Agradeço aí o convite para dar algumas explicações a respeito do que vem sendo falado sobre esse concurso, né? E conforme o vereador Leneu colocou, existem 2 aspectos aí que precisam ser analisados. Um deles é a questão do quadro de vagas. O quadro de vagas tem 12 vagas para farmacêutico e nos últimos 10, 12 anos, a Prefeitura teve um número mais ou menos fixo de 9 farmacêuticos no quadro. Então, eu acredito o seguinte, que como esse quadro foi criado em 2012, acho que fevereiro de 2012, ao estabelecer esse conjunto todo, provavelmente a Prefeitura fez uma série de estudos de número de cargos e tal, e estabeleceu o número 12. Então, com isso significa que hoje nós poderíamos ter no quadro, no máximo, 12 farmacêuticos. Essa questão, ela envolve não só os cargos de farmacêutico, mas alguns outros cargos da Prefeitura. Então, o que nós fizemos, estamos fazendo e devemos trazer, aí não sei se já ou daqui a pouco, mas eu acho que precisa ser esse ano ainda, é uma reordenação
da quantidade de vagas no quadro como um todo. Porque a gente já observou que algumas funções têm cargos em excesso e outras faltando. Por exemplo, a prefeitura, me parece que pode contratar só mais um arquiteto no quadro que ela tem hoje. Então, a gente sabe que o número é insuficiente, uma série de questões assim. Então, isso envolve um estudo geral, porque nós precisamos eliminar alguns cargos, criar outros, fazer um balanço aí de quanto isso custa, porque nós não conseguimos fazer demonstração de impacto, porque nós já estamos com a folha muito quer dizer, esse quadrimestre bem acima do permitido. E então a gente não pode chegar aqui, por exemplo, apresentar para a Câmara, o prefeito trazer um projeto de lei que altera esse quadro, porque nós vamos ter que demonstrar recurso. E isso já estamos no 51,42%, eu acho que é inviável. Então, o que nós estamos fazendo é um rearranjo, não é? Para que eliminar um, criar outro, isso dá, digamos assim, um 0 a 0. Mas eu acho que a questão dos farmacêuticos não é bem essa a questão que está vigente hoje, mas porque nós poderíamos contratar 3 farmacêuticos e, pelo menos, preencher o quadro. A questão é a seguinte, conforme o vereador Lineu colocou, em 2011 foi feito um concurso público, esse concurso foi homologado, e alguns servidores foram convocados para assumir cargos na prefeitura. E ocorre que o concurso foi feito de forma que 4 cargos ficaram juntos num edital de concurso público, não é? Cirurgião dentista, farmacêutico, enfermeiro de saúde da família e se não me engano, foi terapeuta ocupacional, isso. Então, esses 4 cargos, a prefeitura, vamos dizer assim, entre aspas, não pode abrir concurso, mas nós vamos voltar um pouquinho atrás e verificar quais foram as ações que nós tomamos com relação a essa questão. Em mais ou menos maio, junho de 2013, eu, na Secretaria de Administração, acompanho todas as coisas que estão acontecendo, né? Meu pessoal trouxe e tal, e a gente viu que em agosto de 2013 venceria os 2 anos do concurso público que foi feito em 2011. Como esse concurso estava suspenso, nós fizemos uma consulta à Procuradoria Geral do município, explicitando todas as questões envolvendo esses cargos, e tivemos o parecer de que, porque a minha preocupação, desculpe, deixa eu voltar um pouquinho atrás, a minha preocupação era a seguinte: vence em agosto, o que eu faço? Prorrogo um concurso que está sub júdice, ou não faço nada e ele vai vencer? Então, eu fiquei realmente com uma dúvida legal aí, e consultei a Procuradoria, e a orientação que nós tivemos foi de que, como o concurso estava sub júdice, não haveria vencimento de prazo e que, portanto, nós deveríamos aguardar uma decisão judicial. E fizemos isso, então, né? Esses 4 concursos nós não prorrogamos em agosto de 2013 e aguardamos uma decisão judicial. E foi isso que foi feito desde então. Em meados de 2014, nós, então, tomamos conhecimento de que havia um problema entre o Conselho de Farmácia e o Conselho e o Corém, né? E que estava havendo aí uma certa questão com relação à atuação dos auxiliares de enfermagem dispensando medicamentos. Esse é um assunto que foi tratado no âmbito bastante da Secretaria Municipal de Saúde, sempre em contato com a gente, discutindo as questões, né? E, nesse momento, acho que o Marcos se assumiu em maio, né? Quando o Marcos assumiu, logo depois que ele assumiu,
ele até veio a mim e falou, olha, a gente está com problema, tem uma questão aí entre os conselhos e tal, e nesse momento eu expliquei para o Marcos toda a questão do concurso estar em questão judicial. E daí acho que o Marcos procurou pessoalmente o promotor, então eu acho que ele pode, foi isso, né? Ele pode depois, ele mesmo dizer dessa conversa, porque foi um ato que ele até foi atrás, ou seja, nós estávamos todos preocupados, ele se prontificou a ir conversar com o promotor sobre isso, e vimos que não havia possibilidade mesmo de abrir concurso público. Nós estávamos abrindo um concurso público naquele momento, a gente tinha que abrir esses cargos para que fizéssemos um convite, uma licitação para empresas para fazer o concurso, então não foi colocado farmacêutico e cirurgião dentista, fisioterapeuta e enfermeiro de saúde da família, porque estava nessa condição. E então eu acho que as questões ficaram um pouco mais complicadas, né? E acho que nesse ponto, né, encerra mais ou menos assim a minha manifestação com relação a isso, fazendo a seguinte observação. Eu fui buscar ultimamente aí uma série de leis e tudo mais do próprio Ministério da Saúde, e percebemos que o enfermeiro de saúde da família, que é um dos concursos que está impugnado por enquanto, não necessita de ser diferente, não é um concurso diferente de enfermeiro. Então, aquele impedimento que a gente tinha com os enfermeiros de saúde da família, eu acho que brevemente eles serão resolvidos. E estamos convocando, eu não sei se já saiu no Diário Oficial, mas eu tenho a impressão que sim, uma contratação temporária, já saiu sim, uma contratação temporária de enfermeiros, dos quais 4 irão para as unidades de saúde da família, 2 para o SEMI e 1, acho que para visita domiciliar. Então, esse problema está temporariamente contornado, né, com esses, eu não sei se 7 ou 8 enfermeiros que vão trabalhar nessas áreas. Então, saindo a questão da impugnação no processo, a gente pode chamar esses enfermeiros por concurso público para assumir a área de saúde da família, sem problema legal nenhum. Não sei porque o município assim fazia uma restrição a isso, mas nós não achamos restrição legal. Quanto aos farmacêuticos, nós estamos abrindo um processo seletivo para uma contratação temporária para até que exista uma solução mais definitiva, resolver o problema com relação à contratação. E só uma questão, o vereador, acho que não foi a Márcia Paloni que entrou com um processo contra a prefeitura. Não, esse concurso que houve, ela foi aprovada. Ela foi aprovada, foi convocada, e alguém do concurso é que entrou com uma ação contra... A ação é contra a prefeitura e a Márcia Paloni. É contra ela e a prefeitura. Quer dizer, ela está aí porque ela era a primeira e porque ela já tinha sido contratada, né? Mas, na realidade, é contra a prefeitura. Mas não foi a Márcia que entrou com esse... Foi outra pessoa alegando que houve alguma questão lá de análise de currículo que dava pontos, mas acho que não é isso que interessa no momento. Mas eu só queria fazer essa ressalva. Muito obrigada. Até logo. Secretária, só antes pois não, passar claro. para o secretário de Saúde, a questão do processo seletivo que a senhora falou, já vai sair quando é o número de vagas que vai ter nesse processo seletivo? Está falando do farmacêutico? É, do farmacêutico. O farmacêutico é o seguinte, a solicitação da Secretaria de Saúde para a abertura do processo seletivo já está autorizada pelo prefeito. E a Secretaria de Saúde nos encaminhou, quinta-feira, ou coisa do tipo,
as pessoas que irão compor a banca desse processo seletivo. E, então, está nessa situação. Já encaminhei para o gabinete do prefeito para publicar a banca do processo seletivo. Essa banca, ela faz o edital, diz a forma do processo seletivo, né? Agora, o processo seletivo não tem número de vagas. É uma questão aí de uma definição de necessidades, né? Então, não há processo seletivo para um tal número de vagas. Faz um processo seletivo e verifica-se, sei lá, necessidades ou coisa do tipo. Evidentemente que, se existiam 20, quase 30, né, locais de dispensação de medicamentos, acho que a Secretaria de Saúde, ou juntamente com o Executivo ou com a Secretaria de Administração, deve analisar aí quantos farmacêuticos vão, nesse momento, serem contratados. Essa é a explicação. Obrigado, secretário. Passar para o Marcos, secretário municipal de saúde. Quer fazer considerações, Marcos? Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa audiência, vereador Linião Navarro, em seu nome cumprimentar os demais vereadores aqui presentes, as pessoas aqui que encontram nessa plenária, os representantes dos funcionários da saúde do nosso município, representantes do Conselho Municipal de Saúde também, equipe gestora da saúde que nos acompanha aí diariamente. Enfim, gostaria só de fazer um breve relato com relação à estrutura e à situação da assistência farmacêutica do nosso município. Era uma assistência farmacêutica que nós tínhamos em torno de 29 unidades que faziam a dispensação dos medicamentos de forma descentralizada no nosso município. Nós, durante a história da implantação desses centros descentralizados, o que é consideravelmente, do ponto de vista assistencial, viável, para que a gente garanta uma melhor qualidade e assistência para a nossa população. A princípio, por conta dessa demanda e pela quantidade de postos, esses medicamentos eram dispensados pela equipe de enfermagem que ficava ali disposta nessas unidades. Tivemos, num passado aqui no município de São Carlos, uma ação até mesmo do Conselho Regional de Farmácia, que entrou com um pedido da obrigatoriedade de todos esses postos serem atendidos com a presença durante o período integral do farmacêutico para dispensação desses fármacos, o que legalmente é garantido, né? Nós temos uma legislação que nos garante a obrigatoriedade desses profissionais, principalmente no que diz a dispensação de medicamentos de uso controlado e também os psicotrópicos. Na exigência da obrigatoriedade, à época, o município acabou se defendendo com a impetração de uma liminar à época, excluindo a obrigatoriedade do município de garantir esses profissionais farmacêuticos, para que atuassem nessas unidades, então, os nossos auxiliares de enfermagem. Meados do ano de 2014, nós recebemos aqui no município a visita do Conselho Regional de Enfermagem, que, a princípio, fez como exigência a exclusão desses profissionais com relação à dispensação de fármacos, garantindo aí o exercício, né, ilegal da profissão, por conta das responsabilidades, enfim. E desde lá, então, a gente vem trabalhando. Isso é um problema sério que o município enfrenta com relação à dispensação, uma vez que nós, pela quantidade de profissionais farmacêuticos que nós tínhamos na rede e também pelo número de postos de dispensação, fez com que a gente reduzisse a quantidade de postos que nós teríamos no nosso município, uma vez que esses profissionais de enfermagem não poderiam realizar essa dispensação. De lá para cá, então, quase que diariamente a gente vem trabalhando no intuito de buscar uma alternativa,
para poder solucionar esse problema, uma vez que o processo descentralizado da dispensação garantiu o acesso mais fácil à população na entrega desses fármacos, e em contrapartida com a unificação desses postos, garantindo que tivéssemos ali somente algumas unidades dispensadoras com a presença desses farmacêuticos, que era o que nós tínhamos disponível em rede. Isso trouxe vários agravantes para o nosso serviço, uma vez que a quantidade de medicamentos que são dispensados aqui no município traz para a gente uma sobrecarga de trabalho e uma aglomeração desses munícipes nos pontos que ali estão. Hoje esses pontos eles são administrados por esses farmacêuticos, em alguns casos alguns farmacêuticos que trabalham conosco, mas são cedidos pelo Estado, com um horário reduzido. Isso daí tem complicado consideravelmente o nosso atendimento. E também impede com que os nossos farmacêuticos que trabalham na nossa rede cumpram com o papel real do farmacêutico, que é prestar assistência farmacêutica e não somente a dispensação do medicamento. E isso fez com que a nossa equipe de farmacêuticos do município estivesse sobrecarregada. Hoje nós temos o reconhecimento e trabalhamos aí diariamente junto com a Secretaria de Administração a fim de tentar viabilizar essas contratações e reorganizar essa rede da forma como ela era, e garantir a assistência aí para o nosso município. Enfim, mediante essas complicações que nós temos com relação à contratação, esse concurso público que está sob júdice, um concurso que, da sua tramitação, eu tenho acompanhado recentemente a sua movimentação, e a princípio foi julgado realmente como improcedente a ação, houve o recurso no Tribunal de Justiça, e o tribunal, a princípio, se eu não me engano, manteve a decisão de primeira instância, não houve reforma da sentença, e concedeu o prazo para que as partes se manifestassem para dizer se concordavam ou não com a manutenção dessa sentença judicial. Na última consulta que fiz junto com o departamento jurídico da própria prefeitura, não tinha sido publicado ainda a manifestação, não sei dizer se recentemente isso foi publicado, mas posso manter vocês atualizados com relação, enfim. Então, nós, a princípio, buscamos diariamente, dentro da reorganização do sistema, viabilizar aí a retomada dos trabalhos que estavam sendo desenvolvidos dentro das unidades. Temos que levar em consideração também a questão de estrutura física para a readequação, dessa rede, e a gente não tem poupado esforço para que isso aconteça, uma vez que a gente tem plena consciência de que a população e também os nossos servidores estão sendo penalizados por conta dessa situação. Com relação à questão do próprio concurso, enfim, tive uma prévia, à época, com o Ministério Público, assim, logo quando assumi como secretário, e foi nos dado duas alternativas a princípio. Ou cancela o concurso, ou chama os profissionais que estiveram ali classificados. No cancelamento do concurso, implicaria aí a possibilidade das pessoas que nele foram aprovados do ressarcimento por danos por conta de um processo que foi cancelado, pela própria prefeitura, enfim, sem antes o parecer final de todas as instâncias, da própria justiça. Ou, a princípio, mantinha-se o concurso e chamava-se todos esses profissionais necessários, deixava o processo correndo na justiça. Caso o processo fosse julgado procedente, esses profissionais teriam que ser demitidos e o erário ser ressarcido por conta dos salários que já foram pagos. Então, é uma situação um tanto quanto complicada na parte de gestão, enfim, na assunção dessas responsabilidades, para que a gente qualquer medida que o poder público tomasse em cima desse processo único,
não houvéssemos aí mais penalidades, tanto para quem foi aprovado no concurso e, enfim, e para os que foram chamados aí, né, enfim, o concurso se tornar inválido. Eu fico à disposição, muito obrigado a todos, fico à disposição para os demais esclarecimentos que forem pertinentes. Obrigado, secretário. Eu queria convidar para compor com a gente na mesa o Paulo Souza, que está aqui pelo Conselho Regional de Farmácia. Queria já de antemão agradecer terem aceito o convite. Eu falei com o Evandro outro dia aqui em Araraquara. O Evandro falou que era mais da área privada, ele ia ver alguém que entendesse mais, né, da área pública. Não sei se o Paulo, da assistência farmacêutica, quer fazer alguma complementação de informações do secretário. Quer complementar alguma coisa, Paulo? Depois eu vou abrir para o Paulo, para o outro Paulo queira falar. Depois vamos abrir para os vereadores. Queria registrar também a presença da vereadora Cidinha, que tinha falado no começo, e do Rodson Magno, do Carmo. Gostaria de, em primeiro momento, cumprimentar a mesa, o vereador Lineu. Em nome do vereador Lineu, cumprimentar todos os outros vereadores, cumprimentar todos os colegas de trabalho que aqui estão presentes, os farmacêuticos, cumprimentar o Evandro, que veio lá do CRF seccional de Araraquara, Paulo, que veio nos prestigiar nessa tarde. E eu vou fazer algumas considerações aqui com relação aos trabalhos que vêm sendo realizados aqui. Nós tivemos 2 problemas, desde praticamente no meio do ano passado, setembro de 2014. Que essa resolução do COREM, que impedia os auxiliares e técnicos de farmácias estarem dispensando medicamentos nas unidades dispensadoras, que são as farmácias, ela já é bem antiga já. Ela é de fevereiro de 2007. Só que somente em meados do ano de 2014 é que os profissionais da enfermagem, auxiliares e técnicos, se reuniram e resolveram não mais atender dentro das unidades dispensadoras de medicamentos dentro das unidades, que são as farmácias. Aí nós nos colocamos num momento apurado, porque nós temos os auxiliares e técnicos que não vão mais trabalhar, amparados pela lei do COREM, e temos um concurso público que até então está impugnado, não podemos chamar os profissionais farmacêuticos. O que fazer? Diante dessa situação, a única maneira que foi trabalhar com os farmacêuticos que nós tínhamos, né, no quadro da prefeitura, e infelizmente tivemos que enxugar a quantidade de farmácias que dispensam medicamentos. Não pela nossa vontade, mas porque não tinha outro caminho, né? E, atualmente, né, o município conta, como foi colocado, de 12 vagas para farmacêuticos, né? Mas, trabalhando na unidade mesmo, nós temos hoje... Deixa eu ver aqui, pronto. Apenas 7 farmacêuticos, sendo que uma farmacêutica, a doutora Sandra, que está na assistência farmacêutica hoje, ela está com restrição ao atendimento ao público, por problemas psicológicos. Então, ela não pode estar indo para a unidade de saúde. Então, nós temos uma a menos. Temos, no caso, o nosso colega de trabalho, Luiz Henrique, que pediu demissão, ele foi trabalhar numa empresa privada. Então, são 2 a menos desses 2. Sem contar que nós temos 2 farmacêuticos da rede, não, 3 farmacêuticos da rede, que um está na vigilância sanitária, outro está no almoxarifado, e uma terceira que trabalha na farmácia popular, que é do município também. Então, hoje, na unidade de saúde, dispensando medicamento, nós temos apenas 7. Onde nós temos o Edilson, que trabalha em Água Vermelha e Santa Eudócia. Temos um farmacêutico fazendo 2 unidades para não deixar de ter atendimento lá. Então, esforços
dos farmacêuticos, esforços da gestão, para não parar, não são poucos não, são muitos. E a gente procura fazer o melhor possível aí, de acordo com os recursos que nós temos. Mais uma vez eu digo que fomos pegos aí pela resolução do Corém e pelo problema do concurso público que foi impugnado. Agora, foi nesse ano de 2015 que nós tomamos a decisão de realizar este processo seletivo. Mas, anteriormente, no ano de 2014, eu cheguei a procurar a doutora Helena no gabinete dela e sugeria a contratação temporária. Mas, naquele momento, a doutora Helena falou assim que parece que não tinha lei ainda no município para a contratação temporária de farmacêutico, que naquele momento não poderia ser feito isso. Então, por isso que essa medida não foi tomada no ano de 2014, né? Foi só tomada agora no ano de 2015. Realmente, em setembro de 2014, uma preocupação nossa e de todos os farmacêuticos foi o seguinte: nós vamos reduzir as unidades, vamos aumentar a quantidade de dispensação, né? A chance de a gente cometer um erro devido ao excesso de trabalho é grande, né? A estrutura física fica pequena para atender a quantidade de pessoas que vamos ter que atender. Então, tudo isso nós estamos tentando resolver. Lá no Santa Felícia já foi aumentado, no São José está aumentando, ampliando a unidade. Só que são problemas que não se resolvem do dia para a noite, né? São problemas que todos nós sabemos que a entidade pública não é só como falar assim, vamos fazer, pegar lá, chamar um empreiteiro e mandar fazer. Tem que ter licitação, tem que ter aprovação, tudo mais. Então, é um processo que é demorado porque é burocrático, né? E a situação é essa, gente. A gente fica comovido aí, a gente sente, né, a situação de todos os usuários. Eu estou trabalhando diretamente na unidade, agora também estou percebendo, mas eu acredito que em mais uns 4 ou 5 meses nós vamos conseguir deslumbrar um visual melhor do que nós estamos vivendo hoje com essa contratação temporária, né? Eu acho, na minha opinião, eu nem conversei isso ainda com o Marcos, que essa contratação vai vir para estruturar as unidades que nós já temos funcionando, que é o primeiro passo. E se der para abrir mais alguma unidade, né, aí é uma outra maneira de pensar, mas primeiro estruturar a que nós já temos funcionando aí. Por exemplo, no Araci, que trabalha meio período, das 11 às 5, fazer funcionar o dia inteiro. No Cruzeiro, que trabalha só a parte da manhã, fazer funcionar o dia inteiro, né? Lá no Fagá, que nós não temos farmacêutico, nós temos uma auxiliar, que é do Estado, que a carga horária dela é de 4 horas, que é a Silvia, no caso, ela está nos ajudando lá, porque ela é farmacêutica de profissão, mas não é concursada como farmacêutica. Então, ela está nos ajudando lá, já voltou a ajudar lá, viu, vereador Lineu? Voltou a ajudar lá. E já está funcionando lá para desafogar lá a unidade do São José. Mas a situação é essa, gente. A Silvia está lá ajudando e a tendência é estruturar as unidades que estão funcionando com esses farmacêuticos que vão chegar. Normalizar o atendimento que vem sendo prejudicado pela falta aí do profissional no momento. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre assistência farmacêutica, aí eu estou à disposição. Eu estou acompanhando o processo desde quando eu entrei, no começo da gestão, quando o secretário ainda era o doutor Edilson. Nós chamamos aqui o grupo de apoio técnico aos municípios, que é o GETAN, inclusive o Evandro participou da reunião, para estudar realmente o que o município precisava, né, de quantidade de farmacêuticos pelas unidades que nós tínhamos funcionando, né. E ficamos aí, depois daquela reunião, de ver a questão do departamento pessoal, a questão de como pagar esses farmacêuticos que precisávamos a mais, né.
E tudo isso vem sendo prejudicado também, não podemos deixar de falar do sequestro das verbas, né, que vem sendo feito pelo município, que de uma maneira ou de outra deixa curto o dinheiro, né? E essa contratação desses farmacêuticos vão aumentar o nosso orçamento, mas é uma coisa que já foi aprovado pelo prefeito e vai ser realizado aí. A doutora Helena vai ter que dar os pulos dela aí para poder acertar a casa aí. Então, quando quiser perguntar mais alguma coisa, estou à disposição. Eu fico muito agradecido à presença de todos. Uma boa tarde. Só para esclarecer, Paulo, depois que o Paulo falar do Conselho, a gente abre os vereadores, aí a gente abre os questionamentos, tá? Paulo, quer fazer algumas considerações? Apesar de ter chegado, né, estava em viagem aí, mas acho que você percebeu o tamanho do problema. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, os vereadores, os demais cidadãos e farmacêuticos aqui presentes. O Conselho Regional de Farmácia, ele entende as dificuldades que são envolvidas na condução de projetos e propostas e todas as ações vinculadas à saúde, quando a gente envolve entidades públicas. Mas a gente não pode abrir de mão da questão que a assistência farmacêutica é um direito do cidadão, né? É muito difícil que a gente tenha um fator que, isolado, ele tenha tamanha capacidade resolutiva sobre o processo terapêutico ou nos problemas relacionados à doença do que o medicamento. Só que o problema é a gente simplesmente tratar o medicamento como um insumo essencial, mas como foco principal. O foco principal não pode ser o medicamento, o foco principal tem que ser o usuário do SUS. E para isso, a gente precisa ter atenção ao cuidado dele. A gente precisa mudar um pouco esse conceito de simplesmente que o farmacêutico, por mais que seja uma peça importante na logística de medicamentos, ele ser simplesmente um distribuidor. Não é isso. A gente tem que conseguir demonstrar para a população que o farmacêutico ele é essencial no cuidado à saúde. E para que ele faça isso, ele precisa de condições de trabalho, precisa ter um número mínimo de profissionais que consigam atender com qualidade a população. E é realmente isso, precisa de uma estruturação que inicie das unidades que hoje já estão em funcionamento, precisa ter essa adequação não só com relação às questões de infraestrutura, mas de capacidade de recepção por parte desses pacientes e usuários, para que o farmacêutico consiga adotar uma coisa que é um conceito que vai crescer ainda no país, que é a questão da farmácia clínica. Então, o farmacêutico, por mais que ele tenha a sua importância ali na gestão, no planejamento, na seleção, na aquisição, no armazenamento, que inclusive hoje, com dados do DataSUS de 2013, a gente ainda tem cerca de 40% de perda de medicamentos por armazenamento inadequado, mesmo nas unidades de saúde, ou seja, no serviço público, nas centrais de abastecimento. Mas o farmacêutico também tem essa propriedade da farmácia clínica. E junto à farmácia clínica, ele consegue prestar uma atenção farmacêutica com qualidade, que é visando racionalizar o uso de medicamentos, padronizar condutas terapêuticas, estabelecimento de protocolos clínicos, dentre tantas outras ações que visam justamente a qualidade de saúde do paciente. A judicialização de saúde é um problema crescente em todos os municípios, né? Se a gente for em questões de saúde, além da atenção hospitalar, a questão dos medicamentos é o segundo maior gasto que o município pode ter com relação aos recursos que são alocados em saúde. E a judicialização, ela é atendimento de poucos em detrimento de muitos. Todos têm o direito, sim, de receber o medicamento e, às vezes, a judicialização se faz necessário quando o Estado não consegue prover esses produtos, né, na sua via comum, normal. Mas a maneira como está sendo feita é banalizado. E se você não tem um farmacêutico que atue ali justamente na revisão tanto do REMUME, da Relação Municipal de Medicamentos, no estabelecimento de protocolos clínicos, de diretrizes terapêuticas, no contato junto à equipe multidisciplinar, você realmente tem uma tendência a
cada vez mais ter uma judicialização junto ao município. Então, o Conselho, ele está aqui para apoiar toda e qualquer ação que é em prol da saúde pública, que é em prol da qualidade de assistência à saúde, e para isso nós precisamos de profissionais farmacêuticos. Precisamos, sim, avaliar se 12 farmacêuticos, acredito que é o quadro permanente de vocês, né? É suficiente para o município? É suficiente para fazer esse atendimento diferenciado, para possibilitar uma consulta farmacêutica, para possibilitar que as pessoas recebam as suas orientações adequadas? Então, realmente precisamos olhar com outros olhos de mudar essa característica de fornecedores, mas para cuidadores da saúde. O Conselho Regional tem o Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. No Conselho, sou farmacêutico fiscal, sou coordenador de fiscalização externa, inclusive o fiscal dessa região é coordenada minha. Sou integrante também do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. E esse grupo foi criado justamente para conseguir identificar, avaliar estratégias únicas que pudessem, junto ao município, conseguir implementar estratégias que, de fato, permitissem tanto a implementação como o avanço na assistência farmacêutica. E a gente estuda tanto essa questão da distribuição de profissionais pelas unidades que estão existentes, como a possibilidade de capacitação dos mesmos. Porque é isso que é necessário, capacitar os profissionais existentes para que eles consigam fornecer uma atenção com qualidade, e não simplesmente a distribuição de medicamentos. Ok? Bom, estou à disposição. Não sei se eu posso deixar aqui meu e-mail. O meu e-mail é paulo.souza@crfsp.org.br. Estarei aqui disponível, caso alguém tenha algum questionamento. E o Conselho ele está aberto. Novamente, oferecemos o Grupo Técnico de Apoio aos Municípios para futuras negociações com o município, para essa adequação, ainda que transitória, da colocação de profissionais farmacêuticos para se conseguir uma assistência integral, mas nós somos apoiadores de qualquer conduta que realmente venha favorecer a saúde pública. Ok? Obrigado. Quero já, mais uma vez, agradecer a presença do Paulo aqui. Acho que a gente ganha em conteúdo na audiência, até pelo Paulo ter levantado na perspectiva do Conselho a questão mais ampla da assistência farmacêutica a ser prestada, particularmente na saúde pública. Tá, Paulo? Muito obrigado. Eu queria, antes de passar para os vereadores, se for possível, só para os farmacêuticos aqui presentes, se que queiram se posicionar, o Dilson, o Vitor, entendeu? O pessoal que é da rede, que passa na dificuldade no dia a dia. O Dilson falou que tinha um documento que vai ser apresentado para a Câmara. Eu abri para vocês falarem, e depois a gente passa para os vereadores, para as pessoas presentes que queiram fazer os questionamentos. Boa tarde. Presidente Lineu, vereadores, senhores aqui presentes, secretário Marcos, secretária Helena, colegas. Nós, farmacêuticos, fizemos uma reunião há 30 dias atrás, farmacêuticos, não de todos os farmacêuticos da rede, e sim apenas aqueles que estavam na dispensação dos medicamentos. E nós elaboramos um documento para a entrega do senhor secretário de Saúde, para a entrega do presidente hoje dessa sessão e para a entrega também para o Conselho Municipal de Saúde. E eu fiz uma síntese desse documento, só para apresentar para vocês, e eu gostaria de ler. É uma síntese, mas o documento está mais completo. Visando a adequação às regulamentações, qualificações e melhoria nos fluxos de atendimento, com o objetivo de atingir a máxima adesão ao tratamento e uso racional de medicamentos nas unidades de dispensação dos municípios. A atual equipe de assistência farmacêutica, na dispensação dos medicamentos nas unidades de saúde, vem muito respeitosamente propor ação que efetive tais finalidades. Considerando que o município de São Carlos tem 40 unidades de atendimento médico-odontológico,
além da prestação de serviços públicos pela Santa Casa e Hospital Escola. Considerando que a dispensação foi centralizada apenas em 7, o Paulo falou 8 agora, 7 unidades de saúde, que seria Santa Felícia, Cidade Araci, o SEMI, Redenção, Vila São José, Cruzeiro do Sul, agora inclui-se o Maristela Fagá, e a zona rural, que abrange Santo Eudócio e Água Vermelha. Sim, o SEMI. Aumentando expressivamente o número de usuários e de receituários atendidos nessas unidades de dispensação. No Santa Felícia, por exemplo, chega-se a atender 800 pessoas por dia. Considerando que, para atender a essa demanda, temos apenas 4 farmacêuticos da rede municipal e 2 farmacêuticos emprestados do Estado, considerando que o número insuficiente de profissionais, a assistência farmacêutica não possui recursos para atendimento de diversos e sérios problemas de saúde relacionados ao medicamento, considerando que a farmácia de especialidades contempla todos os programas públicos de fornecimento de medicamentos, e temos apenas uma farmacêutica, que é a farmacêutica Hilda. Considerando que o Ministério da Saúde preconiza a intervenção a favor de melhorias e promoção da saúde, aplicando efetiva atenção farmacêutica, considerando o Código de Ética da nossa profissão, dos deveres, artigo 11, parágrafo 3º, exercer assistência farmacêutica e fornecer informações ao usuário dos serviços. Das proibições, é proibido ao farmacêutico, parágrafo 4º, praticar ato profissional que cause dano físico ou psicológico ao usuário do serviço, que possa ser caracterizado como imperícia, negligência ou imprudência. Dos direitos do farmacêutico. São direitos do farmacêutico. Artigo 4º. Recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou privada, onde inexistam condições dignas de trabalho ou que possam prejudicar o usuário, com direito à representação junto a autoridades sanitárias e profissionais. Reiteramos a necessidade de imediata ampliação do quadro de profissionais farmacêuticos, da criação do cargo e contratação de auxiliar de farmácia, de espaço para atendimento farmacêutico com área privativa para conversar com o usuário, com o paciente, equipamentos com mesas, prateleiras, armários em quantidade e condições satisfatórias de uso, e para isso é possível utilizar de 15% dos valores dos recursos financeiros estaduais, municipais e do Distrito Federal. Senhores e senhoras, estamos trabalhando em condições de estresse, sobrecarga de atividades e funções, esgotada toda a nossa capacidade de prestar atendimento ao usuário, sob riscos e erros de trabalho, e infração ao nosso Código de Ética. Assim, visando evitar prejuízo ao sistema, aos profissionais e aos usuários, solicitamos avaliar nossas reivindicações, solicitações e considerações, com urgência, buscando a resolutividade imediata sobre o problema. É isso. Depois eu posso entregar para vocês. Tá? Só queria lembrar que todas as colocações que estão sendo gravadas, na verdade, transmitidas, e o documento do Edilson vai ser entregue para a Câmara e vai ser anotado também na íntegra, e depois passar para o pessoal do Conselho, obviamente o secretário, como ele disse, para ser anotado no relato desta audiência pública. Bom, tendo esgotado as pessoas que teriam a obrigatoriedade de estar se pronunciando, eu vou abrir para os vereadores presentes, de 3 a 5 minutos, qual vereador queria falar. Queria, antes, justificar a ausência, a partir desse momento, do Júlio César, vereador dessa casa. Os assessores dele vão continuar acompanhando a audiência, mas que ele teve que se ausentar por compromisso que já tinha previamente agendado. Algum vereador? Eduardo? Usa o microfone, Eduardo. Aí. Eu queria cumprimentar os amigos por estar aqui nos orientando, esclarecendo a população. E eu vi, assim, nas explicações,
alguma dificuldade para a gente levar para as pessoas que usam, né? Então foi falado que foram transferidos por falta de recursos, teve uma redução, extinção das farmácias populares, né? Transferindo para os postos de saúde, é isso? Ele desceu de 29 lugares, que antes, na verdade, entregava no SEMI, na logística, e nas UBS, o SF tinha farmácia, tinha um espaço reservado para as farmácias. Agora estão, na verdade... 7. 7 locais. 7, é isso? 7 mais o SEMI. Lá não dispensa entrega, na verdade. Que é mas é na logística, né? Fica no mesmo prédio, na verdade, né? Então hoje tem 7, Eduardo. Tem 7. Então, o que a gente... 8, desculpa, 8 contando as que estão trabalhando no meio período. Então, eu queria que isso fosse esclarecido assim, bem claramente, né? Onde estão essas 8, os locais e horários de atendimento. Parece que é meio período só? Algumas. Acaba de completar a pergunta. Eduardo, então, né? Paulo já responde. Pode, Eduardo. Então, vamos lá. Ele fala dos os 8 locais para as pessoas procurarem. E o horário. Finais de semana, feriados, tem plantão para as pessoas? Era isso que... Para deixar bem claro para a população onde e quando procurar, entendeu, parceiro? Olha, é o seguinte... Paulo, só um pouquinho, Paulo. Tem mais uma questão, Eduardo? Não, eu queria... só isso para as pessoas que estão nos ouvindo pela rádio ou vendo pela TV, ficar sabendo onde ir e que horário que possa ir, inclusive finais de semana e feriados. Paulo, só para a gente tentar dar uma organizada, até por causa da questão do tempo, se tem a Cidinha quer falar, entendeu, Paulo? Depois a gente responde no pacote. Pode ser? Se for pertinente a você, não sei o que ela vai perguntar também, né? Boa tarde a todos, né? E o pessoal que está aqui no plenário, né? As autoridades. E eu só queria questionar o seguinte: como que fica a relação da UPA também? Porque em finais de semana as UBS estão fechadas e o pessoal sai com receita lá e muitas vezes eles não têm o dinheiro para comprar. E, atualmente, também não tem farmacêutico nos pronto-atendimentos, né? Uma das coisas é essa. E outra coisa, eu tenho visitado as unidades, eu vi que realmente, por exemplo, eu fui no Santa Felícia, eu fui no SEMI, né? Nas duas, assim, que o movimento é muito grande, e realmente, como você falou, da necessidade do usuário ser atendido assim com qualidade mesmo, né? Porque a quantidade de medicamento que é dispensado, eles não têm tempo hábil para estar orientando os pacientes. E outra coisa, o espaço físico lá de onde você fica, lá da logística, o da Hilda também é muito pequeno, o lá do Vitor lá também é pequeno pela quantidade de usuários que usam, né? E eu já pedi para o secretário a respeito de estar expandindo esses locais aí, o seu trazer mais central, né? E o que eu queria também dizer que cumprimentar os funcionários farmacêuticos, porque eu vejo assim, embora a cidade esteja nessa situação, vocês estão atendendo os usuários, vocês não estão deixando ninguém sem atender, né? Eu sei que muitas vezes estão doentes, estão trabalhando, e agradeço também à Secretaria de Saúde, que toda vez que a gente precisa, nós recorremos ao pessoal da Secretaria, que nos atende também com muito carinho, né?
E a gente entende a dificuldade e entende o esforço de todos vocês para atender, fazer o melhor, dar o melhor de si para a população. E agradeço o Marcos também, a dona Helena, que está empenhando para resolver essa situação. Tá? Vai lá, Paulo. Em primeiro lugar, então, vamos falar das unidades que estão abertas, funcionando, e o horário de atendimento. Então, no Santa Felícia, nós vamos ter a UBS Santa Felícia. Tá? Ela fica aberta hoje das 7h30 a meio-dia e da 1h30 às 4h. Depois nós vamos ter no SEMI, que é a farmácia de especialidades, que fica aberta das 7, né, Hilda? Das 7 até às 5 horas da tarde, tá? De segunda a sexta. Depois nós temos no UBS São José, que está atendendo do lado da manutenção, por causa da reforma, que fica aberto das 7h30 às 4h, da segunda a sexta-feira também. No Redenção, que nós estamos com um problema lá, que o nosso colega pediu demissão, nós estamos com atendimento das 8 ao meio-dia. Nosso lado Eraci, que tem a Nilza, ela que é a farmacêutica que presta serviço ao município, que é do Estado, que ela trabalha das 11 às 5. No BS Cruzeiro também temos o mesmo problema, que é o Azumiro farmacêutico, que também presta serviço para nós, que é do Estado, que trabalha das 7 à 1. Depois temos no FAGA, né, que é uma unidade de apoio ao BS São José, que trabalha somente 4 horas. Essa unidade, porque a Silvia, ela não é farmacêutica, ela é uma técnica que, apesar de ser farmacêutica, não é concursada como farmacêutica, que fica das 7 até às 11. Em Água Vermelha e Santa Eudócia, que tem lá o Edilson, que trabalha metade de um tempo numa unidade e no outro período em outra unidade. O Edilson, só para relembrar, em Água Vermelha você faz de qual horário lá? Em Santa Eudócia, das 7 às 11h30. E quais dias? Todos os dias? E de Água Vermelha, da 1 às 4. Então, todo dia tem atendimento. Em Água Vermelha, todo dia tem atendimento em Santa Eudócia. Só que em Água Vermelha de manhã, Santa Eudócia à tarde. Inverso. Isso nós estamos falando do componente básico, que é o medicamento que tem nos postos, da Remume, né? Aí na farmácia do alto custo, que contempla o componente especializado, que contempla algumas doenças, né? Lá nós trabalhamos de segunda a sexta-feira, das 7h30 até as 3h30, a pessoa consegue pegar a senha e ser atendido até as 4 horas. Tá? Com relação às UPAs, né, que foi colocado. Os plantões. Então, os plantões. As UBS ficam abertas de segunda a sexta-feira e feriados e domingos não trabalham. Né? Então, o paciente que vai até a unidade, que é a UPA, na UPA tem os medicamentos básicos, tá? Que é um analgésico, um antitérmico, um anti-inflamatório, um antitussígeno, que são os medicamentos básicos. Então, ele saindo com a receita dali, ele consegue pegar os medicamentos básicos. Aqueles que não são os básicos, seriam mais complexos, teria que esperar abrir a unidade no próximo dia útil para poder estar retirando. Mas eu garanto para você que eu tive na UPA, lá na Vila Prado, dando uma olhada nos medicamentos. A quantidade de itens que atende o plantão é bem grande e acredito que poucos precisam comprar o remédio quando não esteja a unidade trabalhando. Tá? Quanto à estrutura física, né, você pega já uma casa pronta, é difícil você fazer uma modificação numa casa pronta. Né? Então, nós estamos trabalhando aí, quebrando uma parede aqui, aumentando a janela onde a gente atende, para poder melhorar o atendimento. Mas, para ficar uma coisa ideal, teria que se construir uma coisa nova, algo novo, né? Que reforma nunca fica aquelas coisas, infelizmente. Então, de acordo com as possibilidades aí financeiras, né, que nós estamos
nós estamos aí usando o nosso próprio pessoal da manutenção para poder fazer as correções que estamos conseguindo fazer. Até coloco que precisamos fazer mais, mas no momento, né, atual que nós estamos vivendo, nós estamos fazendo aquilo que nós podemos fazer. Tá? Tem qualquer outra pergunta? Assim, que nem o farmacêutico na UPA. Então, o farmacêutico... Porque se é farmacêutico que tem que fazer a dispensação, e como é que faz? Então, na UPA, no momento, nós estamos sem farmacêuticos, mas eles têm meu telefone lá. Qualquer problema que tiver, eles têm a liberdade de estar me ligando e eu estarei disponível para resolver qualquer problema de emergência. Não, porque a maioria sai com receita de lá. Eu não tenho como ficar de plantão na UPA. Eu sei, mas eu entendo a situação do município financeiramente, mas eu estou fazendo a colocação apenas aproveitando que é uma audiência pública para ficar registrado isso, né? E eu acredito que logo, se Deus quiser, vai acabar com esse problema financeiro nosso aí, mas eu só estou fazendo a colocação porque eu fazia plantão na UPA e eram as enfermeiras que faziam aí as técnicas, né? Hoje quem está dispensando na unidade realmente são os auxiliares administrativos da UPA, tá? Mas nós já conversamos já com a Secretaria de Saúde, com o Marcos, com a Luciana, e inclusive quando a nossa chefe de departamento, a Michele, né, que hoje a Isabelle está assumindo o departamento, né, e nós vamos voltar a conversar sobre isso, eu e ela. Nós vamos estar, já foi programado já o farmacêutico na UPA, já foi contado o farmacêutico na UPA, já como parte integrante do quadro de funcionários, né? Não pudemos contratar ainda, mas assim que o concurso puder resolver o problema do concurso, vai ter farmacêutico na UPA, né, Marcos? É isso. Já conversamos sobre isso. Vai ter farmacêutico na UPA. Nós vamos estabelecer um horário de entrega de medicamento, não vai ser 24 horas, né, como a UPA funciona. Vamos entregar das 7 às 7, por exemplo, podemos entregar das 7 à meia-noite, das 7 às 10. Mas vai ter o farmacêutico vai ser contemplado aí na UPA, né, Marcos? É isso? Mesmo porque o que o vereador Eduardo colocou, você falou que pode retirar na UPA, né? Então, lá é o foco, né? Não. Na verdade, a UPA é uma unidade de emergência, né? Emergência. Não é uma unidade de consulta normal, uma unidade de emergência. Então, a gente diz o seguinte, que o medicamento de emergência ali, que é um analgésico, antitérmico, antibiótico, antialérgico, tem lá. Tá? Hoje tem lá. E o remédio para tratamento, ele vai se retirar na unidade, na UBS. Mas um captopril que ele precisa, um nifedipino que ele precisa, um atenolol que ele precisa para tomar na hora ali na unidade, ele tem. Mesmo porque a UPA ela tem uma caixa de pronto atendimento ali que tem todos os medicamentos que precisa para uso na hora, ali para uso imediato. E mesmo assim, a hora que o paciente sai com a receita, ele tem o básico para poder retirar. Paulo. Só para completar, como um colega seu, farmacêutico, né, está me pedindo para mim colocar que o profissional farmacêutico não representa um gasto para o município, ao contrário, é ele que cuida do controle de validade para que não percam medicamentos, é ele que cuida da padronização dos medicamentos, cuidando para que a lista de remédios seja a mais eficaz e mais barata, é ele que orienta os pacientes para tomar os medicamentos da maneira mais correta e assim completarem o tratamento médico, ou seja, está na ponta final do atendimento. Sem ele, todo o serviço anterior pode ser perdido. Então, o farmacêutico não representa gasto e sim economia para o município. E aí, aproveitando isso, pedindo para o nobre parceiro, doutor Marcos, doutora Helena, fazer a reivindicação para o prefeito, não só daquilo que nós queremos que tenha os plantões para os finais de semana, para os feriados prolongados, né? Mas que
tenha também este farmacêutico nesses plantões e os medicamentos para que eles possam, né? Porque, igual ela está dizendo aqui, é uma economia para o município, né? Eu sou farmacêutico, já li vários artigos e sou a favor, e eu acho que o farmacêutico presente na unidade, trabalhando, como está tudo descrito aí, como o senhor mesmo falou, a economia é grande, não é pequena, é muito grande. Porque se evita a interação medicamentosa, se evita o gasto com o desperdício de medicamento, consegue-se fazer uma compra mais racional, consegue rever, como nós estamos falando, a nossa padronização, extinguir alguns itens que são gratuitos da farmácia popular e acrescentar outros itens que são necessários. Eu sou a favor, né, e o Marcos também, eu acredito que seja, já conversamos sobre isso já, que nós precisamos ampliar esse quadro nosso farmacêutico. 12 é insuficiente para o nosso município. 12 era para 20 anos atrás, né? Hoje nós precisamos, na faixa de 20, dobrar o que nós temos, para podermos realmente prestar um serviço de acordo. Isso tem que estar, isso é o que é necessário. Agora, nós precisamos ver o que o município pode pagar. Gostaríamos, né, do apoio dos vereadores, de todos os vereadores aí, se tiver condições de fazer emendas parlamentares para poder doar verbas para a nossa saúde aí, seria muito aproveitável, muito interessante. Seria de bom agrado, ficaremos muito felizes. Porque nós precisamos muito, a saúde é um buraco que não se enxerga o fundo. Eduardo, sabe, pessoal. Ok, Ô, Paulo, eu só muito pediria, obrigado pela... tem pessoas que estão querendo se manifestar no plenário? Tem gente? Pode se dirigir aqui, Arlindo, ao microfone, só se identifica para as pessoas que são... todo mundo saber quem é. Arlindo. Está ruim da garganta? Precisa de remédio? Não, né? Esse horário não tem mais, né, Paulo? Esse horário já fechou. Se for tratamento, só amanhã, viu? Se for tratamento, remédio, só amanhã. Só se apresenta para pessoas que querem saber que é do conselho e tal. Meu nome é Jackson Xavier de Jesus, pertenço ao Conselho Municipal de Saúde. Cumprimento aqui o presidente dessa casa, o vereador Nino Lavaro, e os demais vereadores que se encontram. E o pessoal que se encontra na plateia também, vários funcionários da Secretaria de Saúde. Eu vou começar aqui pela pergunta que o Arlindo escreveu aqui, com relação à contratação de funcionários temporários, que a doutora Helena citou aqui. Se nesse estudo está contemplado enfermeiros para UPAs. E outra coisa outra dúvida com relação qual o tempo de duração desse contrato temporário que está sendo previsto para os próximos dias. E agora as minhas perguntas aqui, eu gostaria de começar agora pelo seguinte, não só pela questão de falta de farmacêuticos no município, que a gente já conhece, já vem acompanhando, inclusive, no Conselho Municipal de Saúde, alguns meses atrás. Mas eu queria comentar um outro lado, que é a questão da falta de medicamentos constantes. O que a gente tem percebido, que acompanha o sistema farmacêutico da cidade, em várias visitas que a gente faz, eu e Arlindo, que a gente compõe a Comissão de Acompanhamento de Assistência Farmacêutica, é que o município adota a prática de compra direta e com frequência. E quando a gente começa a acompanhar um pouco como que é o funcionamento dessa assistência farmacêutica, a gente vê que a coisa ela esbarra em algumas burocracias. E, principalmente, aumentou muito nessa gestão. Como, por exemplo, em última reunião que nós fizemos, que foi no dia de hoje, a gente vê que parece que fragmentou o pessoal que é responsável pela compra de medicamentos, foram fragmentados. Uma parte fica no Paço, outra no setor de almoxarifado, outros no setor dentro da Secretaria de Saúde. E antes ficava todo mundo muito próximo. A coisa era muito mais fácil, tinha mais celeridade. Então fica aqui um pedido para que essa gestão e os nobres vereadores acompanhem como funciona o processo de aquisição de medicamentos
do município. E para que coloque, de alguma maneira, o pessoal responsável pela aquisição de medicamentos mais próximo, que agilize esse processo de licitação. Todos nós sabemos, não precisa ser nenhum expert no assunto, que quando se compra por licitação, o preço é bem melhor e você compra uma quantidade muito maior, né? E uma outra questão é com relação a funcionários não só da assistência farmacêutica, mas que não só farmacêuticos, mas que trabalham dentro do sistema da farmácia. Eu tive conhecimento de um caso de uma funcionária que se afastou por 6 meses e, nesse período, não teve reposição. Ou seja, projetos lá ligados à licitação que estavam em andamento simplesmente param, e aí licitações que estavam em andamento param, e aí tem que se fazer compra direta novamente. Então, é para que se pense na reposição de funcionários também nesses setores, que são responsáveis direto pela compra de medicamentos. E uma outra questão é para que os vereadores eles encaminhem alguma moção de repúdio, de apelo para a Secretaria Estadual de Saúde e para a FURP, Fundação do Remédio Popular. O que a gente vê é um verdadeiro descaso, falta de respeito, não só com São Carlos, com o município de São Carlos, mas com vários outros municípios, porque simplesmente a FURP ela não mantém uma regularidade na entrega de medicamentos, e aí atrapalha diretamente para quem é responsável em fazer o planejamento de compras, inclusive aumentando o número de compras diretas. Então, o que a gente pede, eu em particular no Conselho Municipal de Saúde, é para que haja uma comunicação entre FURP, ou Secretaria de Estado da Saúde, com o município, informando quando irá chegar e por quê, e quando for o caso de não chegar, qual a previsão, dando pelo menos no mínimo uma satisfação, que aí facilita muito mais para se fazer um planejamento. Porque o que eu vejo hoje é uma falta de respeito da Secretaria Estadual de Saúde com o município e com a própria FURP, que também é um verdadeiro descaso com o município. Essas questões que eu vim trazer aqui. Obrigado. Hein? Obrigado, Jacques. Osmar. Vereador Lineu, ao cumprimentá-lo, cumprimento os demais vereadores, senhor secretário, secretária, distinta assistência. A minha fala ela vai ser um pouco contundente, eu acho que vai aguçar um pouco o debate. Eu vou até começar de trás para frente. Edilson não, Paulo. Na verdade, na UPA nunca houve farmacêutico. E nos finais de semana também não havia farmacêutico. Então, deixar bem claro que, na verdade, nunca houve. E nos finais de semana não havia unidades abertas também. Então, deixar bem claro que a unidade de pronto atendimento, você, se tivesse alguma necessidade de passar por ela, você receberia, como até hoje recebe, o atendimento necessário emergencial, e, no caso, na segunda-feira, se não tivesse condições, procuraria a rede para buscar o efetivo direito de ter as suas medicações. É preciso, medicamento sim. Eu estou me referindo à questão do profissional farmacêutico, que talvez a fala do Eduardo, em referência ao ter hoje um profissional farmacêutico na UPA, na verdade não tem hoje e nunca houve. Né? Na verdade, eu sou extremamente favorável à implementação da função de farmacêutico no município. Então, a minha fala, embora seja um pouco contundente, é de acordo ao usuário SUS. A minha preocupação é o usuário SUS do município, a população, que eu acho que é o setor que nós estamos, é a fala que menos se preocupam. Né? Então, eu peço desculpa até ao pessoal do Conselho, que eu fiz umas anotações ali, mas eu acho importante aguçar o debate. Os medicamentos deixam de ser dispensados por uma questão de proibição do COREM e do Conselho Federal de Farmácia. Na minha compreensão, que eu gostaria que fosse a compreensão da massa crítica do nosso município, e eu acredito que São Carlos tem uma massa crítica extremamente aguçada, os usuários estão deixando de ter acesso ao tratamento por uma lógica de mercado de trabalho.
Eu não sei se eu estou sendo claro, mas acredito que sim. E da obrigatoriedade de que só o farmacêutico pode dispensar o medicamento. Aí, tudo bem, eu não estou aqui para questionar tecnicamente nada, e não tenho condições para isso. Será que não seria interessante que construíssemos juntos outras possibilidades de supervisão? Porque eu vejo a fala do senhor secretário, com todo respeito, da dona Helena, a gente já está até cansado de ouvir a mesma fala que todo mundo já sabe. Né? A gente já sabe a questão dos concursos, né? A gente já sabe decor salteado. Nós já sabemos disso. O que nós queremos saber efetivamente é o que podemos fazer juntos, né? Porque o município também não tem culpa. Se de repente vem uma normativa de cima para baixo, uma liminar, que eu até acho que nós, o departamento jurídico do município, talvez entrasse com mandato de segurança, alguma coisa parecida, para tentar derrubar essa liminar, porque o maior prejudicado foi o usuário. É o usuário que não tem absolutamente nada a ver com tudo isso. Mas eu vou dar continuidade. A ideia é, será que os conselhos é maior que o SUS, que indica a atenção primária, que ordena e coordena o cuidado, e é o maior promotor de acesso aos usuários do país? Nós somos quem mais lutamos para isso, né? A saúde de forma integral, a dispensação, você recebeu um medicamento. O vereador Eduardo dizia de ter um farmacêutico nos finais de semana. Nós já ficaríamos muito contentes se pudéssemos ter de segunda a sexta. Até porque sempre deu conta da oferta. Os colegas farmacêuticos estão sobrecarregados. Mas o que houve? Houve um uso racional dos meios. O município foi pego de surpresa numa ação do Tribunal de Justiça e teve que fazer o quê? Dividir, são 7 farmacêuticos, 8 que trabalham na rede, dividido por 240 mil habitantes, dá um número absurdo per capita. Então, a ideia era o que podemos fazer de concreto, de efetivo. Né? Talvez o Paulo falou, ou o Edilson, na fala do Edilson, ele dizia sobre a questão na contratação, na efetivação do cargo de farmacêuticos, também criar-se o auxiliar. Nesse momento emergencial, talvez não seria interessante até arrumar uma brecha legal para que pudéssemos contratar auxiliares, até que seja efetivamente e justamente criado o cargo de farmacêutico. Então, são essas colocações que eu queria colocar para o debate, e eu acho meio ditatorial um pouco. Algumas coisas eu acho que poderia, ser efetivado. Eu anotei umas coisas, mas depois, com a fala de vocês, eu acabei sendo contemplado. Então, não convém nem falar. Mas a minha pergunta efetiva é o que podemos fazer de concreto. O legislativo, o executivo, a massa crítica do município, os profissionais farmacêuticos não precisam fazer mais nada, porque vocês já fazem demais. Nós acompanhamos no dia a dia a luta de vocês, e merece o nosso respeito. Mas o que nós podemos fazer, Bragato, de concreto, de efetivo, eu acho muito importante, Lineu, essa abertura que se dá para as pessoas debater. Eu queria parabenizar o colega do conselho, que está vindo aqui, às vezes, para tirar dúvidas que a gente não saiba. Aliás, eu queria saber, um farmacêutico, qual o atendimento per capita? Eu sei que um médico é ter tantos mil habitantes. Para que possamos unir forças, sem picuinha, sabe? Porque a pessoa que está sendo mais prejudicada é o cidadão comum. Viu, Cidinha? Porque aquele que vai na UPA, ele ainda sai previamente estabilizado. Até porque, se não fosse, ele não sairia de lá. Ele seria encaminhado para outro setor. Então, o que eu queria saber o que poderíamos fazer de concreto, né? E não adianta culpar o município, que não tem culpa, que a lei vem de cima para baixo. Por outro lado, o que o município pode fazer para dar a contrapartida? O que nós podemos fazer? Osmar, eu só citei a UPA, é justamente por essa... quem entregava o remédio lá eram as enfermeiras e as técnicas. Então,
eles não têm culpa, o usuário não tem culpa do Corém proibir. E já que é uma função do enfermeiro, que se coloque enfermeiro lá também, farmacêutico, que se farmacêutico lá também. Porque, às vezes, se o paciente vai lá numa sexta-noite e precisa de uma medicação lá, assim, precisa de uma medicação, e elas não podem estar dispersando. Então, é isso que eu só citei, que hoje em dia tem a necessidade de ter o farmacêutico lá. Não, mas eu entendo a situação financeira do município, eu só estou citando que é o momento propício para isso, para deixar registrado. não precisa. A sua fala Tá? é mais ou menos que fez um paralelo à fala do vereador Eduardo. Eu acho extremamente importante a sua preocupação, até porque você faz parte da Comissão de Saúde da Câmara Municipal e a gente é testemunha da sua luta em defesa do usuário SUS, Cidinha. Em momento algum eu quis... que eu acho que o debate é pedagógico, a gente está aqui para unir forças, né? E eu ficaria muito contente. Eu lembro que numa reunião de pré-conferência, a colega dizia sobre uma outra categoria, que é o odonto, e ele falou, eu queria que no meu bairro os odontos ficassem até as 10 horas da noite. Eu preferia que todos os bairros tivessem, é muito melhor. Então não adianta ter uma disparidade em detrimento de outro. Né? O que eu acho é efetivamente, o que podemos fazer efetivamente, porque a situação é uma situação difícil, até porque São Carlos tem umas peculiaridades, umas especificidades. Né? Eu que vim de São Paulo, pessoas que vêm de cidades maiores sabem que é muito. Aqui tem 7 lugares para dispensar remédio, numa cidade com uma área geográfica pequena. Se dependendo da cidade que você mora, você anda 40 quilômetros para pegar. Nós somos privilegiados, mas ao longo dos anos, essa é a nossa estrutura, a estrutura da nossa cidade. Nós não podemos achar que nós temos que andar para trás, tem que andar para frente. Não adianta culpar o município, o conselho está cumprindo o seu papel enquanto conselho. Né? O Corém está cumprindo o seu papel enquanto conselho. Só que, às vezes, tem coisas... Nós vivemos num país onde é questionável os conselhos. A gente sabe que a OAB manda em muitos estados. Está aqui o meu ilustre colega, advogado, sabe disso. É um conselho de classe extremamente forte. Né? Não precisamos colocar limites no papel autoritário dos conselhos? Obrigado. O Arlindo inscrito, só para adiantar algumas coisas, aqui a ideia da audiência, até para responder algumas pessoas que estão colocando, nós vamos sair com encaminhamentos concretos. A ideia é essa, a partir do balanço diagnóstico colocado aqui, as secretarias apresentaram a perspectiva que tem e nós vamos fazer as nossas gestões para que efetivamente altere radicalmente o quadro que hoje é muito ruim da assistência farmacêutica prestada nas unidades de saúde. É isso o quadro, que inclusive testemunharam aqui a situação hoje, entendeu? Arlindo, vamos lá, nós precisamos começar, o Bragato está inscrito também, eu queria saber se tem mais alguém daí que do plenário que queira fazer uso da palavra depois do Arlindo. Tem mais alguém? Depois do Arlindo, você. Tá, então pediria para ser uns 3 minutos, Arlindo. Bem boa tarde a todos e a todas. Ainda falando da UPA, vou citar um caso particular que é de conhecimento do secretário Marcos, que aconteceu comigo. Eu fiz uma pequena cirurgia e eu precisava fazer os curativos nas unidades de saúde e ocorreu que eu tinha que fazer 2 dias seguidos na UPA. E eu não consegui fazer na UPA. Da prática, eles alegavam que não tinham enfermeiro suficiente. Por muito custo, por muito bate-papo, por pessoas que eu conheci, eu fiz esses 2 curativos no Hospital Escola. Ontem mesmo, eu tive que passar pela UPA da Santa Felícia. Eu presenciei um fato lá de uma pessoa que precisava tomar uma injeção, mas o enfermeiro não tinha condições de atender, estava atendendo a demanda da UPA. Então, esse é o meu reforço, como a secretária falou de contratação temporária, de pôr mais enfermeiros na UPA. Nesse caso, se eu tomo injeções que são continuadas, vai chegar num dia de um sábado, um domingo, que eu vou precisar recorrer à UPA e eles não vão me atender. Essa é a minha pedida. Eu acho que deve ser revista essa posição, que eu mostrei ao secretário o estado meu curativo, como estava, que sangrou. Foi uma briga, mas no Hospital Escola eu fiz. Mas na UPA não me atenderam. E ocorre isso no UPA Santa Felícia também.
Eles alegam que eles não têm funcionário. A enfermeira é só para atender a demanda do momento. Em casos graves, tem que ser atendido. É um direito nosso. É somente isso. Obrigado a todos. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Juliana, tá? Eu sou auxiliar de enfermagem da USF Antenor. Sempre faço plantão extra na UPA do Araci, e lá não é dispensado medicamentos, nem básicos, nem antibióticos, nem pelos profissionais de enfermagem, nem os administrativos. Inclusive, foi proibição da diretora das divisões da UPA, porque eles não receberam treinamento para isso. Outro ponto, a enfermagem deixou de entregar os medicamentos, né, porque é embasado na Lei 10/2012, que a função é privativa ao farmacêutico. Que mais? Existe a possibilidade de ser criado o cargo, né, de auxiliar ou técnico de farmácia para estar repondo e ajudando os farmacêuticos. E só, né, se a enfermagem está desfalcada para fazer o próprio serviço de enfermagem, que se dirá o exercício legal da profissão. É só isso. E tem mais um ponto. Em Campinas, foi feita uma ação contra o Corém com relação à farmácia, e a Justiça Federal deu o ganho da ação para o Corém. Obrigada. Bragato. Se tiver mais alguém inscrito depois do Bragato, pode passar. Roselei, nós precisamos encaminhar para os finalmente. Estamos estourando nosso prazo. Eu vou ser bastante breve, Lineu, cumprimentá-lo pela presidência desta audiência pública. Senhora Helena, secretária, doutor Marcos, secretário, companheiros também que militam na área, o Paulo, toda a equipe que está aqui hoje presente. Nós estamos, na verdade, debatendo as dificuldades, as necessidades, tudo que a gente espera que possa fluir. E eu quero apenas deixar registrado que existe um reconhecimento deste vereador, desta casa e de muitos dos nossos vereadores, em relação ao enorme trabalho, à enorme dedicação que os profissionais que estão atuando na área da saúde estão tendo para fazer o melhor que está ao alcance, desde os secretários, desde as pessoas que estão ocupando cargos de direção, como todos os que estão na linha de frente no atendimento da população. Eu acredito que todos, sem exceção, querem o melhor para as pessoas que procuram, que demandam o serviço público na cidade de São Carlos. Mas eu vejo que nós temos problemas, situações que extrapolam até a alçada das próprias secretarias. Eu vejo o empenho, a disposição de querer acertar, mas o eixo da gestão, o gabinete do prefeito, não tem as medidas necessárias para que haja condições de funcionamento, nem da Secretaria de Administração, nem da Secretaria de Saúde, nem da Secretaria de Educação, nem de secretaria nenhuma. Porque se não tivermos ajustes no eixo central da administração, é humanamente impossível atender a demanda que nós temos hoje, por mais que se dediquem as pessoas que estão trabalhando em todos os locais de atendimento da população. Se hoje nós temos um quadro de pessoal que chega muito próximo, já quase ultrapassa o contingenciado para estar dentro da lei de responsabilidade fiscal, é preciso olhar para o quadro geral da prefeitura, porque nós sabemos que tem excessos, que não estão, na verdade, na condição da própria Secretaria de Administração poder, por ato técnico, resolver, mas sim por questão política, que são posicionamentos de gestão política que extrapolam as condições técnicas, por mais que as pessoas queiram trabalhar tecnicamente e fazer tecnicamente. São interferências, são influências, são inchaços que existem, aonde nós temos pessoas atuando, trabalhando, ocupando funções, se degladiando no dia a dia para poder fazer o melhor possível, mas nós sabemos que tem setores que absolutamente não funcionam, e não são poucas pessoas que estão gravitando pela gestão sem fazer o que vocês fazem, dar o melhor de si no dia a dia.
Isso não está sendo possível e não será possível tecnicamente. Por quê? Porque existe uma gestão não só administrativa, como existe uma gestão política. E pelo que nós percebemos nesta casa, apesar de todas as tentativas que nós já fizemos, de alguma forma, interferir na questão da gestão, para que houvesse uma nova dinâmica de eixo central, não há vontade política do gestor principal. O prefeito não se dispõe a fazer os ajustes necessários, desfazer um tanto que tem que desfazer das ingerências político-partidárias que existem, para que os setores possam trabalhar tecnicamente e tocar como precisa ser tocado. Não dá para fazer concurso, não dá para contratar, o limite está no máximo, mas vamos olhar esse quadro, como é que está montado. Vamos ver como é que está esse quadro de pessoal. E eu sei que não adianta vir aqui e cobrar da Secretaria de Administração, porque não está na condição da Secretaria de Administração fazer mais do que já faz. Não está na mão da Secretaria de Saúde, de Educação, de Serviços Públicos, fazer mais do que já faz. E as condições são extremamente precárias. As pessoas estão trabalhando em condições absolutamente precárias, sem o devido reconhecimento, sem o devido respeito, porque é humanamente impossível dar conta de toda essa demanda sem ter as condições mínimas para se poder fazer funcionar como todo mundo gostaria de fazer funcionar, inclusive os dirigentes principais de cada setor. Então, se o gestor principal, se o prefeito municipal, não se dispuser a rever os procedimentos político-administrativos que adota, nós estamos, infelizmente, fadados a obtermos o melhor possível com a dinâmica, com a luta, com a disposição dessas pessoas. Mas podia ser muito melhor. E esta casa tem uma grande responsabilidade com isso. Porque do que eu estou falando, muito acontece pela participação também de lideranças ligadas a esta casa. E se o prefeito não chamar a consciência daqueles que, de alguma forma, acabam deturpando o sentido da gestão pública, ele também não vai conseguir, de maneira alguma, dar uma outra condição de trabalho, de funcionamento a essas pessoas. Inclusive, eu quero deixar aqui registrado, presidente, o jurídico da prefeitura, lamentavelmente, vem capenga desde o início da gestão, não há continuidade, não há consideração aos profissionais que são de carreira, que realmente conhecem os procedimentos, que poderiam estar dando muitas vezes mais agilidade aos processos, como os secretários e secretárias necessitam. É muito difícil fazer política pública nessas péssimas condições que o prefeito impõe aos seus secretários e funcionários. Era isso que eu queria deixar registrado, senhor presidente, e eu espero que esse debate depois a gente também inclua na pauta a discussão interna com tantas lideranças, partidos e vereadores que por algum motivo não puderam estar presentes, mas que todos temos responsabilidade também sobre esse quadro político difícil da cidade. Muito obrigado. Vereador Roselei, eu pedi para ser brevíssimo. Vereador Lineu, quero cumprimentar preside essa sessão, vereador Bragato, Dona Helena, secretário Marcos de Saúde, do Conselho Regional de Farmácias, né? O Paulo, quero cumprimentar os servidores da saúde, os servidores aqui, o farmacêutico que não deixa de ser da saúde, né? O Conselho, a população que está nos ouvindo. Eu quero concordar aqui com as palavras do vereador Bragato, até porque a gente sabe a atual situação que os farmacêuticos de fato trabalham é muito penoso para esse pessoal. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns recentemente e fiquei indignado com a quantidade de receitas que esse pessoal dispensa. É em torno de 1 por minuto. Uma situação extremamente, ao meu ver, desumana, desrespeitosa, que pode trazer consequências para esses profissionais se nada for resolvido. Eu digo que concordo com as palavras do vereador Bragato, até porque
quando a gente entra em crise, a gente busca a solução para resolver as coisas, né? E, graças a Deus, até o presente momento, nós não tivemos uma crise com a população ao ponto de ser submetida a algum erro na dispensação desses medicamentos. A gente sabe que, muitas vezes, os médicos escrevem quase que de forma impossível de ser lida, e há um risco de se confundir os medicamentos na hora de se fazer as entregas. E esses profissionais correm, sim, um risco terrível. Um outro caso, até estou vendo o Edilson aqui, alguma experiência de algumas pessoas que já nos procuraram, mais precisamente falando da questão dos distritos. Só vou relatar essa questão, porque o posto de saúde funciona até 11h30, a questão da dispensação. E a gente sabe as condições que as pessoas vêm de fazenda. Vem lá do Barranco Amarelo, 30 quilômetros até Santa Teodóxia, a cavalo. Quando chega no postinho, está fechado porque está atendendo no outro local. Isso traz uma certa dificuldade, um incômodo, sim, para os pacientes. E quando eu falei de crise, eu vejo assim, como uma alternativa até de colocar essa questão como uma questão necessária para se repensar uma forma de contribuir com os farmacêuticos. Eu não sei se é possível a questão que outros municípios trabalham, com a questão do técnico, né, de farmácia ou com auxiliar de farmácia, mas o que não pode é continuar correndo esse risco. Uma questão, ainda na questão da crise, nós resolvemos agora o problema recentemente ocorrido no município com a questão da dengue. E nessa questão nós contratamos enfermeiros por dispensa de concorrência, nós contratamos médicos por dispensas de licitação, né? Eu acho que o caso é tão grave quanto esse. Eu acho que é uma questão que requer aí debruçar sobre o assunto, buscar uma solução que seja que proteja de fato esses profissionais no sentido de não incorrer em algum tipo de erro, em algum tipo de processo, diria que até criminal, né, caso esse erro ocorra, no sentido de proteger essas pessoas. Eu sei que essas pessoas fazem das tripas coração para poder dar o atendimento à população. Nós sabemos que muitas vezes são distratados até por conta da dificuldade que tem para fazer esse atendimento da forma que é feita. Eu me recordo que até pouco tempo o farmacêutico ele escrevia lá na caixinha, né, tomar 2 comprimidos por dia, 3 por dia. Hoje é impossível o farmacêutico fazer esse tipo de coisa, né, e a gente sabe as condições que são trabalhadas. Então, eu concordo com Cadê ele? Saiu? Esteve falando aqui que a gente precisa ter ação concreta. Essas ações concretas, de fato, precisam ser trabalhadas pela Secretaria Municipal de Saúde, pelo eixo central do governo municipal, no sentido de fato, encarar o problema e apresentar uma solução para esse caso. Que o problema está sendo apresentado nessa audiência hoje, o problema está sendo apresentado, que eu acredito, sempre que esses farmacêuticos tenham a oportunidade de dialogar com o Conselho ou com a Secretaria Municipal de Saúde, e acredito até que essa questão da reposição, vi falando da questão dessa liminar, mas não sei como é que o jurídico pode, isso já vem tramitando há algum tempo, é bem verdade, mas como é que busca-se uma solução para pelo menos garantir as reposições? Foi dito aqui, nós tiramos o servidor lá da Redenção, pediu demissão, né, e fica uma lacuna de fato. Então, desculpa, mas é impossível. Liga para mim que eu vou resolver por telefone, coisa e tal. É difícil para você, é difícil para a secretaria. Precisa buscar uma solução palpável, que resolva de fato o problema e que dê o atendimento digno à população e aos servidores que atuam nessa área. Obrigado. Olha, não tendo mais ninguém inscrito, tem, na verdade, uma série de coisas que foram levantadas aqui, né? Eu queria saber se alguém da secretaria quer falar alguma coisa, alguma consideração. Apesar do que for questionado, já responderam. Eu acho que está esclarecida a situação. Vou lê-las, né? Partindo da seguinte constatação. A situação da assistência farmacêutica nas unidades de saúde do município é muito grave, é muito complicada, na verdade. O que o Osmar falou aqui, que algumas pessoas falaram, o Arlindo, outras pessoas falaram, é o que a gente escuta na cidade do ponto de vista dos usuários, reclamando em demasia e com muita razão, na verdade, da piora sensível que teve no atendimento aos usuários do SUS na questão da assistência farmacêutica do município de São Carlos. Obviamente, queremos registrar mais uma vez que é consenso também de todos que aqui usaram
da tribuna, e isso tem sido nosso posicionamento ao expressar essa situação caótica, por um lado, que isso não tem nada a ver com o trabalho abnegado, o trabalho sobre-humano que hoje é prestado pelos farmacêuticos da Prefeitura Municipal de São Carlos. Um número muito pequeno, na verdade, existe um impedimento legal do processo que acaba criando um constrangimento do ponto de vista nem repor o que existia, mas muito menos chegar ao número de 12, que é o patamar que existe hoje no quadro, né, de servidores permanentes da casa, mas que efetivamente, independente da colocação que alguns fizeram, como o Bragato fez, de que isso deveria partir mais até do eixo central do governo, de como reposicionar os funcionários, ou na verdade o Bragato sugere a questão dos cargos comissionados, que a gente sabe que tem alguns que gravitam em algumas áreas, como ficou comprovado aqui nas audiências públicas, que não fazem absolutamente nada. Não é o caso da saúde, nem o caso da administração. Mas, comprovadamente, posso citar de novo aqui, 7 cargos em comissão que existe no orçamento participativo, que não fazem absolutamente nada, como foi comprovado na audiência pública. Nada, não tem orçamento participativo, não tem reunião em bairro, não tem prefeitura em bairro, não tem folheto, não tem nada, na verdade. E a folha deles por mês deve sair por volta, com custo certo, por volta de R$100 mil, oscila por aí, oscila por volta disso. Tá? Então, quer dizer, o que o Bragato sugeriu é uma coisa correta, para que eu acho que a secretária, não sei o peso que tem para negociar isso internamente, mas que alguma solução vai ser tomada em caráter de urgência antes que chegue, né, a um quadro de algum farmacêutico da rede, pela sobrecarga de trabalho, acabar dispensando medicação equivocada, né, o que gera um processo contra o próprio profissional, não só com a administração, que é coautora, né, mas particularmente contra o profissional. Né. Então, eu vou passar a ler o seguinte: o processo seletivo dos funcionários, que foi colocado aqui, né, que é urgente para temporários. A segunda questão, a ampliação do número de farmacêuticos no quadro, que precisa de uma modificação na legislação, na lei existe hoje, que precisa, como a professora Helena falou, uma readequação com outras funções que teriam, na verdade, hoje não mais a necessidade do número preconizado na lei que existe ainda. A criação do cargo de auxiliar de farmácia ou técnico de farmácia também precisa passar por uma lei, que precisa ser criado os quadros, o número de profissionais a serem contratados por concurso. Então, também modificação na lei de quadro de servidores permanentes da Prefeitura. A melhor estrutura física das farmácias, da rede, né, o Paulo mesmo disse que estão tentando fazer um esforço, mas, obviamente, precisa ser acelerado isso. Eu sei, tem uma, é uma salinha tão pequena que, não, né, se o cara entra, se o farmacêutico entra, não tem como, né, não tem como mexer. Não tem para onde ampliar, que é um problema. A questão de farmacêuticos na UPA, que nunca teve e que é necessário ter, obviamente. Então, na reestruturação que estão pensando em colocar, inclusive os temporários, pensassem nisso. E aí, na verdade, não precisaria a questão do plantão na UPA, porque, obviamente, as UPAs funcionam 24 horas. Então, pelo menos um período, para saber como funciona isso. Também, só lá demandaria, acho que 6 farmacêuticos, se fosse trabalhar, né, nas 24 horas com farmacêutico. Uma coisa que já mataria metade, quase o número total que tem hoje, para ver como é complicado nas UPAs essa situação. Mas precisa apontar para alguma solução. A questão que levantaram aqui de compra de medicamentos, né, que hoje está descentralizado e que acaba tendo muitos processos licitatórios. E a descontinuidade na chegada de medicamentos na cidade, via o Ministério da Saúde ou o Secretário de Saúde, isso é um problema nacional, na verdade. Todos os 560 municípios do Estado de São Paulo sofrem com isso. Tem a programação do que deveria vir da Secretaria de Estado da Saúde, também do Ministério da Saúde, mas nunca cumprem com o cronograma pré-estabelecido. Nós não conseguimos, nós podemos até fazer moção, gestões, mas nós não vamos conseguir resolver essa questão por aqui. Vamos ser muito claros em dizer, o que acarreta, né, um desplanejamento das compras por parte das prefeituras municipais de maneira geral. Eu só queria fechar o seguinte: olha, nós, enquanto papel de Poder Legislativo, nós não somos executivo. O papel que a gente pensou em trazer essa audiência é para fazer esse debate aberto, né, ouvindo as várias opiniões em relação a essa questão, né, setores dos usuários se manifestaram, o próprio Conselho, quero mais uma vez agradecer, Paulo, a presença de vocês aqui hoje, do Conselho Estadual, Regional de Farmácia, as secretarias se pronunciaram, os farmacêuticos da rede se pronunciaram. Nós vamos acompanhar o que foi indicado como propostas desta audiência pública. Tá?
Então, já amanhã eu continuo perturbando o Marcos e a professora Helena para saber quando vai ser o processo de contratação dos temporários. E deixo claro, é totalmente insuficiente que esse processo acabe apenas para fazer uma melhor adequação do número de profissionais naquilo que hoje funciona. Isso é totalmente insuficiente, vamos ser muito claros. Não tem sentido fazer um processo seletivo que apenas pense colocar mais profissionais onde hoje está funcionando meio período ou coisa do tipo. É preciso ter a perspectiva que vá voltar a ter naquilo que tinha antes, senão nós estamos voltando para trás. O Esmar está errado, nós estamos voltando para trás. Se tinham em 29 locais, nós precisamos ter essa perspectiva. Se no primeiro momento não pode, tem que reequipar ali, mas tem que ter perspectiva. Daqui 6 meses, onde vai estar? Qual outro lugar que vai ter? A UPA, quando vai ser colocado? Nós precisamos ter esses prazos mais ou menos pensados para poder divulgar, que nós tivemos um efeito concreto dessa audiência. Tá? Então, eu queria dizer essas coisas e vamos continuar acompanhando essas questões que foram sugeridas aqui hoje, indicadas como necessárias, urgentes e imprescindíveis. O documento do Edilson, do pessoal que é da rede, que assinaram o documento, é considerado, que vai também muito nesse sentido, Edilson, para a gente poder anexar na ata da audiência de hoje. Lógico, Paulo. Gostaria de esclarecer, discutindo aqui com o pessoal da mesa, o município ele tinha um amparo judicial para não ter a necessidade de profissional farmacêutico nas unidades de saúde, onde ocorre a dispensação de medicamentos, com base na Lei 5.991 de 73. Entretanto, com a vigência da Lei 13.021, foi publicada em agosto de 2014, o município ele não é mais amparado. Ou seja, o Conselho Regional de Farmácia ele pode vir exigir essa presença do profissional farmacêutico no município. Só estou trazendo isso para esclarecimento, mas assim, o Conselho também ele não quer a questão do profissional farmacêutico estar inserido nas unidades por força de exigência legal. Não é a intenção do Conselho Regional de Farmácia. A gente quer preservar a saúde pública. Nós não somos contrários a auxiliares e técnicos de farmácia. Só que esses profissionais necessitam ter a supervisão direta do profissional farmacêutico. É esse que tem a competência, é esse que detém o conhecimento para conseguir avançar no uso racional de medicamentos. O município, eu acho que não consegue ainda precisar quantos são os casos de retorno a consultas e hospitalizações pela má utilização de medicamentos. Então, realmente, precisa-se ter uma conversa, priorizar quais são os locais que vão ser necessários este atendimento, a disponibilização de profissionais farmacêuticos, mas não caiam por terra em imaginar que somente a distribuição de medicamentos vai ser suficiente para vocês avançarem em termos de saúde. Novamente, eu reforço, não sejamos distribuidores, mas cuidadores de saúde. Obrigado. Arlindo. Eu preciso acabar a audiência, senão eles vão pôr a gente para fora daqui. Municipal de Saúde. Obrigado, Arlindo. Não tendo mais nada a tratar, vou dar por encerrada essa audiência pública. Todos que estiveram aqui vão ter o relato final das conclusões dessa audiência pública, tá bom? Eu acho que todo mundo assinou uma lista de presença, passaram e-mails, não é isso? E a gente, enquanto legislativo, estamos à disposição para continuar essas tratativas. Eu, particularmente, o pessoal que esteve aqui presente, nós vamos cobrar das secretarias o encaminhamento do que foi decidido aqui. Muito obrigado. Tenhamos todos uma ótima noite. Muito obrigado.